Pronto. Então, esses Anunnakis, quando eles vieram para a Terra explorar o ouro na África do Sul, eles vieram para eles mesmos explorarem. Só que eles, quando eles sentiram a dificuldade, eles se rebelaram contra o trabalho pesado e os dirigentes dessa expedição Anunnaki, que tinha se estabelecido lá na Suméria, na região da Mesopotâmia, eles resolveram, como eles eram mestres geneticistas, eles resolveram fazer a manipulação genética do ser humano que existia na época e promover e criar então seres que pudessem trabalhar como escravos para eles. Então, através dessa manipulação genética, eles criaram vários monstros, fizeram muitos experimentos, criaram uma série de monstros que provocou, inclusive, a repulsa de parte dos Anunnakis. Os próprios Anunnakis acabaram, parte dos Anunnakis acabaram se rebelando contra. Na verdade eram 3 irmãos, era uma irmã e 2 irmãos, o Enki e o Enlil, né? E tinha a irmã deles que chamava-se, não sei se por coincidência ou não, Inanna, né? Que era o nome daquela serpente que manipulou lá a rainha, a deusa dos reptilianos, que convenceu Adão e Eva a passar pelo processo de alteração genética. Não sei se por coincidência ou não, essa irmã dele se chamava Inanna, e ela foi uma das que se rebelou contra um dos irmãos que estava fazendo essas experiências genéticas horríveis com seres humanos, né, e que estava causando a repulsa de parte dos reptilianos, dos Anunnaki. Então, houve uma batalha entre Enki e Enlil, uma guerra, né? Na época eles destruíram de muitas naves, houve uma batalha muito grande entre os dois, um que era contra a manipulação genética e o outro a favor. Resumindo, aquele que era contra essa manipulação genética conseguiu romper com aquela sequência de experimentos que havia, ele conseguiu impedir, acabar com mas daquela manipulação genética destinada a criar uma raça de escravos, surgiu os semitas. A raça semita, que depois deu origem aos hebreus, que por sua vez deu origem aos judeus, né? E de um lado ela deu origem aos hebreus, do outro lado ela deu origem aos árabes. Então, árabes e hebreus são ambos irmãos da mesma raça. E não tinha razão de eles estarem brigando entre eles, porque eles têm a mesma origem, ou seja, são resultado de uma manipulação genética feita pelos Anunnakis, há aproximadamente 26 mil anos atrás. E depois disso daí vem um degelo dos polos, aproximadamente 12 mil anos atrás, 12, 13 mil anos atrás, houve um degelo dos polos provocado pela modificação no eixo magnético da Terra. Essa alteração no eixo magnético da Terra promoveu o degelo dos polos repentino, que fez com que se elevasse o nível dos oceanos e os seres da luz. Isso daí foi feito pelos Anunnakis, foi promovido pelos Anunnakis com o objetivo de limpar a Terra daquilo que eles tinham criado. Mas aí houve um dos comandantes lá dos Anunnakis que orientou o Noé a construir uma arca e com isso dar prosseguimento à raça dos escolhidos de Deus, né, que era os semitas. Os semitas que julgam a raça eleita de Deus, a raça escolhida de Deus. Só que o que ninguém
não é o Criador primordial, é o Deus Anunnaki lá que criou, né? Eles são os escolhidos de Deus, né? Não são os escolhidos do Criador primordial, são escolhidos do Deus que criou eles, né? Então eles são eleitos lá, ou seja, aqueles seres humanos que passaram por uma manipulação genética e deram origem à raça dos semitas, eles foram os escolhidos pelos Anunnaki para dar origem a essa raça, né? Dos semitas, que são os escolhidos de Deus. Então, mas esse Deus não é o Criador primordial, são os Anunnaki. E nós temos o costume de chamar de Deus todos aqueles que fazem coisas que nós não sabemos fazer, né? Como toda criança, né? Que acha que aquelas pessoas que não sabem fazer coisas que eles não sabem, que elas são. Então, toda essa manipulação genética resultou em várias raças diferentes no planeta, e essas raças, então, elas são resultantes dessas visitas que nós tivemos e várias raças estelares que aqui vieram fazer experiência e daí resultou-se, né, em grande número de raças sobre o planeta, né? Nós temos várias raças no planeta resultantes, então, dessas manipulações genéticas que nós recebemos ao longo do tempo. Mas nenhuma manipulação genética foi comparada com aquela que nós sofremos há 320 mil anos atrás. Essas manipulações genéticas deram algumas raças, algumas características, porque eles continham material genético diferente dos outros. Então, por exemplo, os judeus, os árabes, eles têm algumas facilidades que outros seres não têm. Eles têm algumas facilidades na sua forma de ser, né? Algumas que outras raças não têm. Por quê? Porque foi introduzido algum material genético na composição deles, quando eles passaram por essa manipulação genética, foi introduzido um material genético que fez com que eles fossem diferentes em alguns aspectos. Mas no todo, eles não são muito diferentes de nós, porque eles promoveram alguns ajustes no DNA desses seres, né? Melhoraram algumas coisinhas, né? Mas não fizeram grandes mudanças, não ultrapassaram aqueles limites que nós tínhamos e tinham sido estabelecidos em nós lá com a manipulação genética de 220 mil anos atrás, feita pelos reptilianos. E só um detalhe: os Anunnaki têm o costume de se apresentar como pleiadianos. Eles têm o costume de dizer que eles são os criadores do ser humano e que eles são os pleiadianos. Como todos os seres que não são da luz, né, sempre eles querem levar a vantagem, sempre querem fazer se aparecer com o trabalho dos outros, né? E então é muito comum, tem acontecido muito aí, de aparecerem Anunnaki aí se comunicando. Inclusive tem um livro que foi escrito aí, Nós, os Nibiruanos, em que eles dizem que nós, os Nibiruanos, criamos o ser humano e que o ser humano foi realmente criado para ser escravo, né? E eles se dizem pleiadianos. Na verdade, eles não têm nada de pleiadiano, porque eles não têm nada a ver com as Pleiades e nem material genético que os pleiadianos eles têm, né? Na verdade, os Anunnaki ou os Nibiruanos, eles são primos dos reptilianos. Eles são primos dos draconianos e primos dos reptilianos. Então, eles são mais para répteis do que para seres humanos, para seres humanos ou para seres pássaros como os pleiadianos são, né? Então, na verdade, eles não têm nada de seres pássaros, nada de pleiadianos, eles têm de reptilianos. E eles são associados ao governo que nos manipula e nos controla. Tá? Então, eles não participam diretamente da manipulação, eles não fazem parte do comando da manipulação que nós temos, mas eles colaboram nessa manipulação, eles são associados. Assim como os insectoides,
que deram origem ao povo japonês. Né? O povo japonês e o povo chinês, eles são um povo criado por uma raça que invadiu o nosso planeta e fez experiência no nosso planeta, que são os insectoides. Os insectoides, na verdade, eles são associados aos reptilianos. E foram os insectoides que criaram os povos asiáticos, os japoneses, os ocidentais, os chineses, os coreanos, eles são descendentes de insetos, de insectoides. E assim como os índios das Américas são descendentes pleiadianos. E assim como os povos nórdicos da Europa são descendentes dos arianos, que são seres que vêm de duas origens diferentes. São os arianos têm a origem os sirianos albinos. Então, os arianos são descendentes dos sirianos albinos e são descendentes também de uma outra raça que é de Alfa alguma coisa. Não, acho que não é Alfa Centauro, é Alfa um outro planeta, é outro sistema. Tá? E agora, os negros, eu não sei qual é o origem deles, né? Qual é a raça que nos visitou, que criou a manipulação genética, que resultou na raça africana, na raça negra. Nós não sabemos dizer. Na verdade, nós temos são 5 grandes grupos, né, no planeta. E dentro desses grupos nós temos outras raças derivadas. Então nós temos um grupo dos nórdicos, né, dos brancos lá, dos nórdicos. Temos o grupo dos vermelhos, que são os índios americanos, temos o grupo dos negros, temos o grupo dos amarelos, que são asiáticos, e nós temos um quinto grupo, que é um grupo que vive na região do Mediterrâneo, que são os indianos, que é a região do Mediterrâneo, e o mar Índico, né? Então, que são o pessoal lá do Afeganistão, da Índia, o pessoal mesmo ali da região mediterrânea, do norte da África e tal, são os morenos, que são pessoas que elas não são nem negras, e nem são brancas, e nem são, né, não é amarelo, não, são as pessoas morenas, com cabelos lisos, né? Elas, embora tenham a pele escura, muito próxima da pele dos negros, mas os traços são diferentes, são traços. É o típico indiano, né? É o típico indiano, que é o cabelo liso, preto, e tem traços bem feitos, mas tem a pele escura, a pele morena escura. Então, na verdade, nós temos 5 grandes grupos no planeta, e dentro desses grupos nós temos então várias raças que foram resultado de manipulações genéticas promovidas por essas civilizações que passaram por aqui fazendo experiência no nosso planeta. Quem perguntou? Eu tenho chamado os lados de Altair, que como Altair tinha uma raça negra. Eu já ouvi falar que seria os negros africanos, eles seriam provenientes de Altair. Eu já vi alguma coisa, não li esse livro, eu não conhecia esse livro, nunca ouvi falar dele. Mas eu já ouvi alguma coisa a respeito de que eles seriam originários não só de Altair. Tem Altair e tem outro planeta, outro sistema, que seriam provenientes desses 2 sistemas aí. Puxa vida. Me escapou agora o nome. Os pleiadianos me falaram aqui que proveniente realmente desses 2 lugares. Mas só que eu não consegui. Eles me falaram o nome do planeta, eu não consegui. Rigel. Altair e Rigel.
está aqui os negros africanos, parece que são provenientes desses dois sistemas aí. Tá? O Maia, eles falam que era da massa nossa, que era que dado eles falam 80% do plano dos manipuladores é esse 80%. Sim. Está ligada a essas Maia, a instituição da quinta humanidade? Não, os maias dizem que nós vamos da população da Terra, 2/3, isso daí está na Bíblia também, né? 2/3 da humanidade vai ser exilado, nós vamos ficar apenas com 1/3 da humanidade. E então seria em torno de 33% do que existe hoje da humanidade, veja bem, espíritos no orbe terrestre, não de espíritos encarnados. Tá? Então, porque nós temos em torno de 7 bilhões encarnados, mas há informações da espiritualidade que haveria outro tanto de desencarnados. Não sei se já tem que ver se a informação é verdadeira, mas nós teríamos então em torno de 21 bilhões de seres encarnados, na verdade, de seres espíritos no encarnados e no orbe terrestre, ou seja, em volta do planeta nas dimensões, nas subdimensões da quarta dimensão e na terceira dimensão. Nós teríamos em torno de 20 a 21 mil bilhões, aliás, de espíritos, de almas. E aí ficariam nós teríamos assim, no todo, entre encarnados e desencarnados, apenas 1/3. Ou seja, é mais ou menos o que nós temos hoje de população na Terra, só que parte disso estaria na quarta dimensão, estaria desencarnado e parte encarnado. E 2/3 desses espíritos, então, eles serão exilados. Já os Illuminati, eles querem acabar com 80% da humanidade dos seres encarnados. Ficar só em torno de 500 milhões a 600 milhões de seres encarnados no planeta. Então, há uma confusão aí, porque as pessoas confundem essas duas informações. A porcentagem de seres que os Illuminati querem deixar sobre a Terra para facilitar a sua manipulação, né? E as informações que constam da Bíblia, que é de que o Apocalipse vai resultar no êxodo, no exílio de 2/3 da humanidade. Mas quando se fala 2/3 da humanidade, se fala de encarnados e desencarnados. Não pode se esquecer disso. É o total de espíritos da humanidade, não o total de encarnados. É aquele negócio que está em casa Sim, nós estamos na quinta raça raiz. E a ascensão do planeta é o fim da quinta raça raiz. Então, a primeira raça raiz é a Hiperbórea, que habitava o continente da Antártica. Foi a primeira raça raiz do planeta e que vai ressurgir agora, com o degelo dos polos, nós vamos descobrir as ruínas dessa civilização. A segunda raça raiz foi a raça de Shambhala, que viveu no deserto de Gobi, lá na região entre a China e a União Soviética, né, onde é a Mongólia. Né? Mongólia e o deserto de Gobi era o berço da segunda raça raiz, que é a raça, tem um outro nome, mas é da onde surgiu a lenda de Shambhala, né? Que são os seres resultantes dessa raça que estão ainda habitando embaixo da Terra numa outra dimensão. Né? Eu não sei até que ponto essa informação é verídica, porque
ela esbarra numa recomendação dos pleiadianos para que se tomem muito cuidado com relação aos intraterrenos, porque tudo que existe a respeito dos intraterrenos é muito dúbio. Tá? As informações sobre os intraterrenos, segundo os pleiadianos, elas devem ser levadas com muito cuidado, porque elas são muito existe aí uma certa complexidade nessas informações que nós não estamos preparados para entender. Então eles não acham importante, eles acham que nós não estamos preparados para entender, eles não acham importante que a gente fique trabalhando com essas informações de intraterrenos, porque na verdade os intraterrenos são seres de segunda dimensão. Nós estamos indo para a quinta dimensão, por que nós vamos ficar apegados aos intraterrenos? Os intraterrenos são, na verdade, seres de segunda dimensão, eles são muito próximos, embora eles tenham alma individual, essa alma individual deles, ela está entre a alma individual dos animais e a alma individual, entre a alma coletiva dos animais e a alma individual do ser humano. Então, entre os animais e o ser humano estão os intraterrenos. Então, eles não têm muita noção do que é certo e do que é errado. Eles têm um nível de consciência em que é muito assim, mais primitivo que o nosso. Eles não têm toda a consciência individual, o grau de individualidade que a nossa consciência tem. Embora eles tenham um grau maior de individualidade que os animais, que são seres que têm uma alma coletiva, têm uma consciência coletiva. Né? Então, eles já têm uma individualidade maior, mas eles não têm o grau de individualidade que nós temos. Por isso, eles são seres equivalentes da segunda dimensão. E aí, então, os pleiadianos já me pediram para não perder tempo de ficar pesquisando os intraterrenos, porque, segundo eles não é algo um pouco complexo, são informações que são muito dúbias, e isso não nos traz nada, não nos acrescenta nada. E essa palavra extraterrestre, o que é que significa com a Terra? Então, o extraterrestre, nós temos 4 faixas. Nós temos os intraterrenos, os terrenos, os extraterrestres e os ultraterrestres. Então, nós temos aqui, intraterrenos. Nós temos os terrenos. Nós temos os extraterrestres. Nós temos os ultraterrestres. Bom, os intraterrenos, como o próprio nome diz, eles vivem embaixo da Terra. Vivem embaixo da Terra. Abaixo da Terra. E eles são seres de segunda dimensão. Tá? Eles pertencem à segunda dimensão. Aí nós temos os terrenos, que uns vivem embaixo da terra, outros vivem em cima da terra, e outros vivem com a cabeça enfiada na terra. Tá? Então nós temos aqui os terrenos na superfície. Que são os seres da terceira dimensão. Aí nós temos os extraterrestres. Os extraterrestres, eles são os reptilianos, os draconianos, os insectoides, ou seja, são aqueles seres associados
associados aos anjos caídos. Quando eles se associaram aos anjos caídos, eles foram exilados pelo Criador na terceira e quarta dimensão e eles perderam a conexão com a espiritualidade. Eles perderam a conexão com a fonte. Eles não estão mais conectados com a fonte. Eles não têm espiritualidade. Então, eles estão exilados na terceira e quarta dimensão. Na verdade, eles estão seis e quarta dimensão, tá? Eles estão na quarta dimensão. Mas eles têm o poder de ir à terceira e à segunda dimensão. Tá? Eles não podem ir da quarta dimensão para cima. Eles estão exilados na quarta dimensão. Eles são seres da quarta dimensão e eles podem vir à nossa dimensão e eles podem ir à segunda dimensão. Eles são, a maior parte dos intraterrenos são associados aos extraterrestres. Eles trabalham em conjunto. Quantos nós somos escravizados por Deus? Nós somos escravizados pelos extraterrestres. Esses aqui são os deuses manipuladores. São os deuses manipuladores. Estão na quarta dimensão. Aí nós temos os ultraterrestres, que são os interdimensionais. Eles vão da quinta, eles estão ali na quinta dimensão. Estão da quinta dimensão para cima. Mas eles podem vir a qualquer dimensão. Ou seja, os ultraterrestres ou interdimensionais, para eles não tem limite. Eles são as forças da luz. Eles podem ir para as dimensões para cima ou para baixo, de acordo com o limite. O limite deles é o limite da evolução deles. Então vamos supor, os pleidianos da sexta dimensão, eles não podem ir para a oitava dimensão. Eles podem vir da sexta dimensão para a quinta, para a quarta, para a terceira, para a segunda. Mas eles não podem ir para a oitava dimensão. Já os pleidianos de oitava dimensão, eles não podem ir para a nona dimensão. Tá? Tem pleidianos da sexta dimensão, da oitava dimensão e os ancestrais pleidianos, que foram os nossos deuses criadores, eles habitam Alcione, que está acima da 13ª dimensão. Só que esses seres, eles fazem parte das hostes celestiais. Eles não são os seres pleidianos que estão em contato conosco. Tá? São os pleidianos que fazem parte das hostes celestiais, eles estão acima da 13ª dimensão. Eles são os ancestrais nossos que vieram aqui nos criar. Então, só que eles já atingiram um estágio de evolução onde eles não estão mais em contato conosco normalmente. Então, os que têm contato com nós estão entre a sexta e a oitava dimensão. Isso. Estão na sexta e na oitava dimensão. Existe uma colônia pleidiana de sexta dimensão e uma de oitava dimensão. Com a evolução do planeta para a quinta dimensão, esses de sexta dimensão, eles vão para a oitava dimensão. E os da oitava dimensão, me parece que vão para a nona dimensão. E os habitantes do Sol? Então, os habitantes do Sol de Alcione, o nosso Sol, eles são habitantes de nona dimensão, acho. Nona ou 10ª dimensão. Do Sol? É. No nosso sistema solar, nós temos o Júpiter, que é nona dimensão, acho. Júpiter é nona, o nosso Sol é 10ª dimensão. No nosso Sol, nós temos seres de todas as dimensões. Os mais elevados são Vênus, Júpiter. Vênus, eu acho que é
eles são comandados pelo mestre Sanat Kumara. Vênus, que é comandado por Sanat Kumara, parece-me que é de sexta dimensão ou sétima. Aí depois nós temos Saturno, Júpiter e o Sol. O Sol é o mais elevado, acho que é 10ª dimensão o Sol, 9ª dimensão Júpiter, 8ª dimensão, eu não sei se 8ª dimensão é Saturno e 7ª dimensão ou 6ª dimensão é Vênus, ou é o contrário. E a Lua, dos meus voadores. A Lua é um satélite artificial, ela não tem vida e ela vai ser tirada de perto da Terra. Quando nós formos para a 5ª dimensão, a Lua vai ser levada para Júpiter. Ela vai se tornar um satélite de Júpiter, porque Júpiter vai explodir. Júpiter vai se tornar um segundo Sol do nosso sistema. Nós vamos ter 2 sóis. Júpiter vai subir da 9ª dimensão para a 10ª dimensão, o nosso Sol é de 10ª dimensão. O Júpiter, o Sol, vai subir para a 11ª ou 12ª dimensão. E Júpiter da 9ª vai para a 10ª dimensão. Vai explodir e vai se tornar um Sol. E aí nós vamos ter então 2 sóis. E a Lua, então, quando nós formos para a 5ª dimensão, a Lua vai ser tirada das proximidades da Terra e vai ser levada para ser um satélite de Júpiter, que vai ser o novo Sol. Então, Júpiter, como novo Sol, ele vai ter algumas luas de Saturno e algumas luas de Júpiter. O Júpiter também tem algumas luas de Júpiter, algumas luas de Saturno, e a nossa Lua vai se constituir em novos satélites desse segundo Sol que vai se formar. Está mais próximo da Terra, Júpiter? Não. Mais próximo da Terra é Marte e Vênus. Marte e Vênus. Marte está atrasado. Marte é 4ª dimensão. Marte é de 4ª dimensão. Marte foi atrasado. Marte chegou a ter civilização mais avançada, assim como a Terra já teve. Assim como a Terra, a primeira raça raiz aqui era a Hiperbórea, que houve no continente da Antártida. A segunda raça que houve aqui foi a de Shambhala, lá no deserto da Mongólia, lá no deserto de Gobi, lá entre a China e a União Soviética. A terceira raça raiz foi da Lemúria, tá? Que foi quando nós fomos invadidos e essa raça foi manipulada. A 4ª raça foi da Atlântida. A 4ª raça raiz da Atlântida. E a 5ª raça é a nossa. E a 6ª raça vai ser a Lemúria novamente. Vai ser a retomada da civilização da terceira raça raiz. Ela vai ser retomada agora por ocasião da 6ª raça raiz. E aí nós tivemos na terceira raça raiz da antiga Lemúria, nós éramos seres de 5ª dimensão, quando nós fomos invadidos e manipulados. E os seres de Marte, eles eram seres também de 5ª dimensão, quando Marte houve explosão de um planeta chamado Marduk, que deu origem ao cinturão um cinturão de fragmentos lá que existe, cinturão de asteroides que existe entre Marte acho que entre Marte e Saturno, entre Marte e Netuno, existe um cinturão de asteroides que são resultantes, é um entulho resultante da explosão de um planeta chamado Marduk. O planeta Marduk foi explodido porque há uma controvérsia aí.
Dizem que foi um suicídio coletivo, porque eles estavam sujeitos a uma escravidão por parte dos reptilianos, e os reptilianos promoveram um estado de degeneração nos corpos deles através de um processo de contaminação, e eles não tinham como salvar a humanidade deles desse processo de degeneração que os reptilianos promoveram através de uma experiência. Eles promoveram através de uma experiência, levaram eles a um estado de degeneração de seus corpos, que estava causando um grande sofrimento, e eles não tinham como reverter isso, então eles preferiram destruir o planeta com uma peça de suicídio coletivo. Essa é uma informação. Existe uma outra informação que eles, na tentativa de salvar o planeta do estado degenerativo que havia devido à contaminação do planeta, eles acabaram provocando a destruição do planeta. Então não se sabe se essa destruição foi premeditada, como uma espécie de suicídio, porque não havia outra saída, ou se foi decorrência da tentativa deles tentar reverter o processo lá, um processo degenerativo ou seja, de mergulho na dualidade, mais profundo da dualidade. Eles estavam um processo degenerativo um pouco maior assim do que está na Terra, né? Eles conseguiram ir mais fundo do que nós estamos passando hoje na civilização na Terra. Então foi falado que deixa esse planeta. Isso daí não importa muito. Isso daí são parâmetros da nossa ciência que é muito relativo, né? Mas dizem que os seres de Plutão não são seres positivos. Não sei até que ponto é verdade, mas se diz que os seres de Plutão não são seres da luz. Então, só em nosso planeta. Existe planeta, então existe mais do que foi destruído, e existe um outro planeta que não está descoberto ainda. Ele provoca alterações na órbita de Plutão e de outros, mas que acham que é ecólogos, mas que, segundo os freudianos, não tem nada a ver com ecólogos, não. O ecólogo está próximo do sistema solar, mas ele está fazendo limpeza, ele é um grande higienizador, está promovendo limpeza numa outra dimensão e vai entrar na nossa dimensão. Então, embora ele esteja próximo do sistema solar, ele está numa outra dimensão, ele não está na mesma dimensão nossa. Então, não tem nada a ver com o sistema solar ecólogos, porque ele não é parte do sistema solar. Existe um outro planeta aí, que está oculto, e que possivelmente é um planeta negro, que vive na periferia do nosso sistema solar, e que ele provoca interferências já constatadas pelos astrônomos nas órbitas dos planetas exteriores, como Plutão, Netuno e coisa assim, né? Então existe aí alguma uma coisa aí que o nosso sistema não conseguiu perceber, porque segundo os pleiadianos, ele é possivelmente um planeta negro, que é uma espécie de buraco negro. Assim como existe buraco negro, que puxa tudo para ele, que não escapa à luz, existe um planeta, uma espécie de planeta negro, que ele não reflete luz, por isso os nossos instrumentos não conseguem captá-lo. Por causa de que ele tem uma atmosfera muito densa que não reflete luz. Ela não deixa, ele não deixa escapar a luz, ele não reflete a luz que ele recebe, né? Então, seria uma espécie de um planeta negro aí. Mas que a nossa ciência já constatou, mas não consegue captar, constatou as interferências, as ingerências dele nas órbitas dos nossos planetas, mas não consegue visualizar. Então, na verdade, nós tínhamos 12 planetas no sistema solar. O sistema solar era 12 planetas. Hoje ele é 11 porque Marduk explodiu. Tá? E aí, esses 11 não se conta a Lua. 11 planetas, nós temos o Sol mais 10 planetas. Tá? Um desses planetas está oculto. Então,
que é esse planeta aí que não se, a ciência não Planetas diz. todos são iluminados pelo Sol. Sim, eles giram em torno do Sol. As estrelas divinas. Não entendi. As estrelas, por exemplo, ela faz parte da iluminação aqui. As estrelas. Não, as estrelas, cada estrela é um Sol. Só um Sol. Quer dizer, cada estrela é uma iluminação. Cada estrela é um Sol e ela tem um sistema de planeta próprio. Cada estrela que você vê no espaço aí, no céu, Tem os seus é um Sol com luz própria. E cada estrela tem o seu sistema de planetas girando em torno dela. Não dá um grande nossa. E olha que essas estrelas são apenas as maiores, aquelas que os nossos olhos conseguem enxergar, né? Como diz aí, você falou aí, é um mistério, né? O homem não pode chegar aí. É um grande mistério. E a hierarquia vai por aí, né? O mistério de Deus que o homem não deixa chegar aí. Então, gente, como nós dissemos, muitos desses seres, os Anunnakis, por exemplo, que dizem que são os pleidianos, os Anunnakis que dizem que são pleidianos, que são criadores da raça humana, né? Eles são seres extraterrestres. Eles são seres de quarta dimensão. Eles não têm nada a ver com as Pleiades. Ou eles vivem numa nave, que é a nave nibiruana lá, que não tem nada a ver com as Pleiades, que ela não é parte das Pleiades. Os pleidianos são seres de sexta e oitava dimensão, os Anunnakis são seres de quarta dimensão. Né? Então a única coisa que eles fizeram, eles vieram aqui, pegaram os seres humanos que estavam, que eles não criaram os seres humanos, chegaram aqui, pegaram os seres humanos que estavam lá no estado bem primitivo, lá depois do afundamento da Atlântida. Quando afundou a Atlântida, os seres que fugiram do afundamento da Atlântida, os remanescentes da Atlântida, passaram a viver em estado muito primitivo, né? Como os nossos índios. Tá? E aí, quando eles se instalaram lá na Mesopotâmia, os Anunnaki, eles pegaram aqueles seres primitivos que viviam de pastorear suas ovelhas, de pastorear seus animais lá, que eram seres nômades, tá? E fizeram uma manipulação genética nesses seres, criando a raça semita para que eles pudessem trabalhar como escravos lá nas minas de ouro. Então eles não criaram seres humanos, eles fizeram uma manipulação genética para pegar, para transformar os seres nativos que tinha na época, os seres nômades nativos, em escravos, em mineradores, em trabalhadores manuais. Foi isso que eles fizeram, tá? Quer dizer, eles fizeram várias experiências genéticas e criaram vários monstros. Eles criaram aqueles os gigantes, né, que aparecem na Bíblia, que são os Nefelim, né? E os Nefelim que são muito relatados na Bíblia, que eram gigantes, né? Aquele gigante que lutou contra Davi, né? Golias, né? São resultados das manipulações genéticas feitas pelos nibiruanos, no sentido de criar uma raça de escravos para trabalhar nas minas. Os centauros também. Embora exista os alfa-centauros são uma civilização uma das civilizações que tiveram aqui no nosso planeta fazendo experiência genética. E os alfa-centauros são os habitantes de alfa-centauros, inclusive existe algumas naves que já apareceram no planeta de visitantes extraterrestres de alfa-centauros. Eles são os cíclopes. Eles têm um único olho aqui no meio da Terra. Os cíclopes são de alfa-centauros. Né? Então, eu não sei dizer direito se os centauros são frutos da manipulação genética que os cíclopes, que os alfa-centauros fizeram no planeta, ou se eles são manipulação genética dos Anunnaki. Tá? Possivelmente manipulação genética dos Anunnaki. Tá? Então aí nós temos algumas figuras mitológicas que apareceram na mitologia grega, na mitologia minoica,
mitologia sumeriana, tem assim, nessas mitologias do Oriente, desses povos do Oriente, existe alguns desses seres que tinham metade de seres amorfos, né, que se fala, né, que eram seres que tinham parte do corpo de animal e parte do corpo humano. Então, os seres amorfos, em sua grande maioria, fazem parte da mitologia dos povos orientais. Esses animais fazem corpo humano, né? Existe esses seres. Existem os seres que tinham cabeça de animais e corpo humano, que são os seres que habitam as outras civilizações, são os nossos deuses, tá? Que é muito representado na mitologia egípcia, né? Os deuses com cabeça de cão, com cabeça de felino, isso daí são os nossos deuses, são as civilizações que habitam outras galáxias e dos quais nós herdamos material genético. As 149 raças contribuíram com material genético para a nossa civilização. Então, esses mestres geneticistas, 22 galáxias, ajudaram os pleiadianos a construir todas as formas de vida na Terra, inclusive os animais terrenos, que são representações dessas raças que existem, essas 22 galáxias, essas 149 raças que deram material genético para construir a vida na Terra. Então, esses seres, eles normalmente têm cabeça de animal e corpo humano. Agora, aqueles seres que tinham cabeça de humanos com corpo de animais, como é o caso do Minotauro, como é o caso esses seres normalmente são frutos de manipulação genética feita por raças que invadiram o planeta, uma delas, a principal delas, a dos Anunnaki, tá? Que promoveram então, a criação desses seres que tinham corpo de animal e cabeça de humano. Então, são duas situações diferentes. Existem os seres com corpo de humano e cabeça de animal, e existem os seres que são cabeça humana e corpo de animal. Esse daí era obrigado. Então, esses seres tinham esses seres que tinham esse cabeça de seres humanos e corpo de animais, eles eram provenientes de manipulação genética que foram promovidos. Muitos desses, na sua maioria, promovida pelos Anunnaki. Esses seres, então, foram criados com objetivo. Os Anunnaki criaram esses seres, e através de manipulação genética, eles criaram esses seres com objetivo de poder. Para satisfazer a necessidade de poder deles, e eles então fizeram essas pesquisas com seres humanos. Agora, esses seres, eles foram, em sua maioria, extintos por ocasião do fim do ciclo nós temos um ciclo de 26 mil anos, e a metade desse ciclo de 26 mil anos nós temos a mudança no eixo magnético da Terra, né? Aliás, a cada 12.500 anos, ocorre, a cada 12.750 anos, ocorre mudança no eixo magnético da Terra. Então, nós tivemos, há 26 mil anos atrás, um ciclo, um fim de ciclo. Nós tivemos há 12 mil anos atrás outro fim de ciclo, e nós vamos ter agora um outro fim de ciclo. Só que esses fins de ciclos anteriores, na sua maioria, aconteceram com catástrofes mundiais.
E essa agora nós não teremos catástrofe mundial, nós teremos apenas catástrofes regionais, com terremotos, furacões e vulcões, etc., mas nenhum evento mundial. Tá? Porque agora é uma ascensão do planeta. Então, O Brasil está privilegiado. existiu em outras mudanças, em outros finais de ciclo, existiu, dentro de cada uma dessas raças raízes, existe ciclos, tá? Então, me parece que são 12 ciclos, não tenho certeza, dentro de cada raça raiz existe ciclos, eu não sei nem qual é o termo exato. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom descanso. Nós temos dentro de cada uma dessas raças raiz a divisão em ciclos. Eu não sei direito o termo se seria ciclos mesmo. Existe uma subdivisão aí dentro de períodos. Cada raça raiz ela é dividida em períodos. E nós tivemos dentro por exemplo, da nossa quinta raça raiz, a divisão da história em períodos, né? Então nós temos lá o período da antiga Suméria, o período de dominação do antigo Egito, dos gregos, dos romanos, né? Dos europeus, né? Depois dos americanos, né? Então isso daí constitui, existe dentro de cada uma dessas civilizações, existe esses ciclos em que há um declínio numa determinada civilização e outra civilização se destaca dentro do continente, dentro do planeta, né? Aí existe informações de que isso daí, os reptilianos, eles estão sempre vivendo no local onde existe um ciclo de progresso dentro daquela raça raiz. Então, por exemplo, se diz que os reptilianos habitavam a antiga Suméria. Quando o eixo de progresso, quando a Suméria entrou em declínio e o eixo do progresso se derivou para o Egito, os reptilianos, nossos deuses manipuladores, se transferiram para o Egito. Quando o eixo o centro do mundo, o centro do progresso da época mudou do Egito para a Grécia, eles mudaram para a Grécia. E quando mudou para Roma, eles se mudaram para Roma também. Depois eles se mudaram para a Grã-Bretanha. E agora estão nos Estados Unidos. E estão se preparando para vir para o Brasil. Ou seja, o próximo ciclo que vai se instaurar de progresso no mundo, a priori seria o Brasil. Então, eles estão vindo para o Brasil, eles estão adquirindo grande quantidade de terra, principalmente no Brasil Central, principalmente a rainha da Inglaterra, adquiriu grande quantidade de terra no Brasil Central, né? Ela é a rainha dos reptilianos, né? A chefe dos reptilianos do planeta. Então, existe toda uma preparação, por isso o seu Lula e o PT foram vender o Brasil para eles, né? Foi por isso que eles transformaram o seu Lula em um Illuminati, foi por isso que ele conseguiu ganhar a eleição, porque eles deram a ele essa eleição. E ele vendeu o Brasil para eles em troca para que eles pudessem instalar aqui, porque o Brasil é o país do futuro, né? O país do terceiro milênio, não sei o que e tal. Então, eles pretendem instalar aqui o próximo governo Illuminati, governo mundial Illuminati, seria instalado no Brasil. Só que isso daí vai haver uma interrupção com a ascensão do planeta, isso não vai se concretizar. Realmente o Brasil vai ser a sede de uma grande civilização futura, que é a civilização da quinta dimensão, e que vai ter base inicialmente no Brasil, mas não por muito tempo. Tá? Ou seja, nós vamos ter a Lemúria ressurgindo das águas. Na verdade, a Lemúria
dia vai ser o berço da próxima civilização, mas até que essa civilização se instale na memória, até que a memória atinja um grau de desenvolvimento, esse primeiro ciclo da nova raça raiz, da sexta raça raiz, o primeiro ciclo de desenvolvimento e progresso vai ser no Brasil. Tá? Depois ele muda para a antiga Alemanha. Então nós temos aí esses ciclos que se mede, que se estabelece com essas mudanças do progresso de uma região para outra, e os reptilianos, os nossos deus manipuladores, estão sempre na cola, porque eles querem sempre estar vivendo do progresso da região que está no auge do progresso do planeta. Eles estão sempre querendo usufruir desse progresso. Né? Tem alguém que trabalha no teatro, que fica na linha, A espiritualidade, mas isso não vai acontecer porque esse ciclo que agora dos Estados Unidos é o último ciclo dessa raça raiz. Não vai haver mais ciclo nessa raça raiz. Tá? Na quinta raça raiz, o último ciclo é os Estados Unidos. O próximo ciclo vai ser o Brasil, mas vai ser já numa outra raça raiz, que é a sexta raça raiz. Então, nós temos, só completando aqui, muitas coisas que estão na Bíblia sobre Deus, na verdade, não é um Deus primordial. Quando Deus fala com Moisés, e dá as tábuas para Moisés, os 10 mandamentos, né? Na verdade, não foi o nosso Criador primordial. Tá? Foram os Anunnakis, que foram os criadores da raça semita, que passaram para Moisés os 10 mandamentos. Tá? Por quê? Porque os Anunnakis, eles têm os Anunnakis que fizeram opção pela luz e os Anunnakis que fizeram opção pelas trevas. Eles são um pouco divididos. Eles estão na dualidade, eles estão na quarta dimensão e estão divididos entre dois polos bem radicais, que é Enki, representado por Enki e por Enlil. Eles são os dois irmãos que um fez opção pela luz e outro pelas trevas. Então, os seres que fizeram lá, que revelaram para Noé sobre o dilúvio, que orientaram ele sobre a construção, deram a ele a tecnologia necessária para a construção da arca, eles são os seres da luz, tá? São os Anunnakis da luz. E assim como os Anunnakis que passaram os 10 mandamentos para Moisés, são os Anunnakis da luz. Então, houve ao longo da história, na nossa Bíblia, tem um relato de muitas manifestações desses deuses, né? Através de Abraão, através de Moisés, através de vários profetas, através de vários enviados divinos, né? Que realizaram alguns feitos memoráveis, que estão relacionados na Bíblia, né? Para o bem da humanidade. Mas não foi bem para o bem da humanidade, foi para o bem daquele povo que se diz que é o escolhido de Deus, né? Na verdade, é um povo que foi criado por aqueles extraterrestres. Então, nós somos monitorados pelos nossos irmãos estelares. Quando há 3.483 anos eu assumi um contrato de alma para vir para esse planeta, passar por um treinamento, para poder estar nesse momento aqui, desempenhando a minha missão pessoal em benefício desse projeto para o planeta Terra. Vou gravar aquela aula sábado. Quando eu preciso comprar outro, isso daqui já deve estar no limite. Já. Se não couber, você tira um daqueles arquivos que colocou menos importante aí. E então, quando nós assinamos a
assim como eu fiz, cada um de nós assinou esse contrato de aula para vir aqui, nós tínhamos uma